E aí veio a pergunta da Jeff, do Hamilton, né, que fizeram perguntas semelhantes. Devemos nos preocupar com a variante Mu? Ouvi falar que essa variante Mu escapa das vacinas. Será necessário desenvolver uma nova vacina para ela ou dá para melhorar essas que já existem? O Hamilton fez uma pergunta interessante e já falando sobre isso, né, adiantando a resposta, a vacina que existe hoje, ela é uma vacina, as vacinas que existem hoje, elas são eficazes para a maioria das variantes, provavelmente são eficazes para a Mu, né, que é uma nova variante aí que a gente vai falar hoje, e desenvolvimento de novas vacinas já estão sendo feitos contemplando mutações que a Mu carrega. Então, eu acredito que vacinas de nova geração que surgirem aí depois dessa onda da terceira dose, no ano que vem, já vão contemplar essas novas variantes também, tá bom? Então não me preocuparia com isso. Vamos entrar no assunto principal? Então vamos falar da variante Mu aí. Veja só, a variante Mu, ela é uma variante que ela tem várias mutações, que inclusive tem mutações da proteína spike e mutações em outras proteínas do vírus, tá? Mas eu destaquei aí algumas mutações que são importantes, porque essas mutações, a E484K, N501Y e a P681H, são mutações que já foram encontradas em outras variantes de preocupação. A variante Mu, ela não é uma variante de preocupação, ela é uma variante de interesse, foi classificada aí no dia 30 de agosto pela OMS como variante de interesse. Para vocês que assistiram a nossa aula sobre variantes, a gente deu uma aula há uns 2 meses atrás falando sobre isso, existe uma diferença. Existem várias variantes, né? Então o vírus, enquanto ele circula, ele vai gerando novas variantes praticamente todos os dias, vão sendo detectadas. Só que algumas delas se tornam variantes de interesse. Por quê? Ou porque elas adquirem um comportamento epidemiológico interessante, ou seja, elas começam a infectar muita gente, elas começam a ter um caso mais grave, por exemplo, e aí elas começam a ser interessantes do ponto de vista científico, tá? Essa variante Mu, ela se tornou uma variante de interesse porque ela ficou bastante prevalente na Colômbia e ela ainda carrega ela ainda carrega mutações que estão presentes em variantes de preocupação. Então, se essa variante começar, tendo essas características, começar a dominar vários países e crescer perante outras variantes, provavelmente ela vai ser classificada como uma variante de preocupação. Mas não é o momento ainda, ela é apenas uma variante de interesse e não há nada hoje que nos diga que ela vai se tornar uma variante de preocupação. Ela dominou o cenário na Colômbia, mas em outros países ela ainda não prevaleceu. Estados Unidos já tem problema com a variante Mu há mais tempo, né? E agora ela ficou famosa porque apareceu no Brasil, né? Mas eu lembro vocês que a variante Mu, ela entra no Brasil pela primeira vez durante a Copa América, quando teve dois jogadores da Colômbia que lá no Pantanal, na Arena Pantanal, foram identificados com a variante, fizeram o sequenciamento e era a variante Mu, os primeiros casos no Brasil. Então aqui, galera, olha só, a gente tem essas aqui são as variantes de interesse hoje. Tem a variante ETA, a variante IOTA, a Kappa, a Lambda e agora a Mu, descrita aqui no dia 30 de agosto de 2021, tá? Então existem várias outras variantes que estão descritas por aí. A variante Mu é só mais uma. O nome dela é B1621, tá? O nome dela agora virou Mu. Surgiu na Colômbia. Então observa aqui comigo o gráfico do surgimento da variante Mu. A gente tem a variante Gama, que é a variante P1, tá? Surgida em Manaus, provavelmente, dominando aqui o caso da Colômbia, e outras variantes. A linha cinza aqui representa outras variantes que não são de interesse nem de preocupação. Então a variante Gama começa a subir, e aí no início de janeiro a gente começa a ver uma curva amarela aqui aparecendo, né? É a variante Mu começando a surgir. E aí, por alguma razão, tá? A variante Mu encontra condições, a partir de março ali, encontra condições ideais na Colômbia. A gente não sabe se foi genética, se foi um bairro infectado, se foi uma comunidade que espalhou essa variante, se foi porque ela encontrou pessoas que ela infecta melhor. A gente não sabe exatamente, mas ela encontrou condições epidemiológicas para poder proliferar e aí saiu do controle, dominando todas as outras variantes, incluindo a variante Gama, que é a P1, e a variante Delta. Chama atenção por causa dessa dominância da variante, né, em questão de tempo, mesmo na presença da Gama e na presença da Delta, ok? Mas como eu falei para vocês, não tem como a gente ter ideia do que vai acontecer no Brasil, porque no Brasil a gente já tem um outro cenário, uma imunidade da população maior, uma população que já sofreu muito com a Delta, já sofreu muito com a Gama, né? Então,
e estava bem vacinado, então a gente não sabe o que vai acontecer com relação à MU aqui no Brasil. Não dá para a gente pegar como exemplo o caso da Colômbia, mas é bem importante a gente ver, então, esse avanço ao longo do tempo. É por isso, pelo fato de ter dominado na Colômbia e pelo fato de carregar mutações que estão aí presentes em outras variantes, que ela se tornou uma variante de interesse, tá? Então, galera, o que realmente preocupou, tá? Com relação à variante MU, na verdade não foi nem essa questão dela ser mais transmissível ou ela dominar. Na verdade, o que preocupou mesmo foi essa questão dos ensaios de neutralização. Se vocês se ligaram aí nas notícias nos últimos dias, vocês devem ter visto notícias falando que a variante MU escapa de vacinas, que a variante MU escapa dos anticorpos e que ela vai ser um problema por causa disso e tudo. Isso tudo veio de alguns estudos, esse aqui é um deles, acho que é o principal, o que mais teve relevância internacional, tá? É um estudo que mostra um ensaio de neutralização usando soro de pessoas que tiveram Covid. O que é isso? Deixa eu explicar para vocês. Você pega ali pessoas que tiveram Covid, tira o sangue delas, separa a parte do sangue que tem os anticorpos, que é o soro, e você coloca em plaquinhas, tá? Que vão ter ali o vírus. Só que nesse caso desse estudo específico, eles usaram uma partícula viral que estava expressando a proteína spike. Não é o vírus inteiro, não é o vírus vivo, entre aspas, porque o vírus não está vivo. Então é uma partícula quase sintética ali que está expressando a proteína spike, tá? Então não é um vírus, é chamado pseudovírus. Qual que é a diferença disso? Essa partícula viral só expressa a proteína spike. E aí eles verificam o quanto que os anticorpos das pessoas que tiveram Covid conseguiram neutralizar essas partículas virais, essas partículas de pseudovírus. E aí a gente tem esses gráficos aí, né, essas barrinhas. Então, se a gente pegar aqui a linhagem parental, que é a linhagem original, né, e comparar com outras variantes, a gente vê que a variante beta, que é a surgida na África do Sul, e a variante MU, aqui em azul, os anticorpos de pessoas que tiveram Covid neutralizaram menos essas variantes, essas duas variantes em relação às outras. Então, no caso da África do Sul, na variante beta, neutralizaram 8,2 vezes menos. E no caso da variante MU, 12,4 vezes menos. Se a gente pegar esse estudo específico, pessoas que tiveram Covid, o anticorpo dessas pessoas não está neutralizando bem a variante MU. Só que aí a gente tem que lembrar que não está neutralizando bem a partícula viral carregando proteínas spike da variante MU. Não é o vírus inteiro, tá? Quando a gente vai para as pessoas que tomaram vacina, e aqueles usaram a vacina da Pfizer, por ser uma vacina de alta eficácia, de ser sabido que ela produz realmente uma resposta imune boa e produz uma resposta de anticorpos muito boa, você também vê uma queda de neutralização. Então, é muito maior a queda de neutralização em relação às outras variantes e é muito parecida com a variante beta, né? Então, a variante MU, ela tem uma queda de neutralização em pessoas que tomaram a vacina da Pfizer, 2 doses. Esse estudo aqui, se eu não me engano, foi feito 30 dias depois da segunda dose, tá? Beta, então, queda, cai a neutralização, e a variante MU também cai a neutralização. Ok, então significa que as pessoas que tomaram vacina da Pfizer não estão protegidas contra a variante MU? Significa que quem já teve Covid não está protegido da variante MU? Não necessariamente, tá? Por quê? Nesses estudos aqui, como eu falei para vocês, eles usaram pseudovírus. Então, não é o vírus original que está aqui em cima, é um vírus, é uma partícula parecida com o vírus que vai carregar apenas a proteína S, tá? A proteína spike. Qual que é a diferença? O vírus inteiro, o vírus original, o vírus vivo, ele tem várias proteínas ali que o seu corpo, ou seja, o soro dessas pessoas que tomaram vacina e que tiveram Covid, ele vai neutralizar também. Então, essas outras proteínas, você às vezes produz anticorpo contra a proteína do núcleo capsídeo, você produz anticorpo contra a proteína S, você produz anticorpo contra outras proteínas ali do envelope. Então, o vírus ele tem várias proteínas, além de outras proteínas ali que estão relacionadas à sua replicação. Tá? Isso tudo pode ser neutralizado. E o que eles avaliaram foi só a neutralização de um pseudovírus contendo a proteína S. Então, na hora que esse pseudovírus tentou entrar ali nas células, os anticorpos dessas pessoas não foram capazes de neutralizar. Mas quando a gente avalia, então era preciso avaliar como que os anticorpos vão interagir com a variante MU real, né? Não uma variante criada em laboratório para isso. Então, é muito importante a gente saber diferenciar isso. Não é assim que as notícias fazem. As notícias, elas normalmente vêm com manchetes assim, variante MU escapa dos anticorpos, variante MU escapa das vacinas. E, na verdade, o que foi feito foi apenas um estudo que mostrou uma queda de neutralização de anticorpos. Outra coisa importante, anticorpo
é apenas uma parte da resposta imune. Quem acompanha o canal aqui sabe. Se eu já falei isso para vocês aí, coloca nos comentários, galera. Anticorpo é produzido depois de você tomar vacina, depois de você ter o contato com o patógeno, com o vírus, né? Só que a sua resposta imune ela é composta de células, ela é composta de células imunes ali que vão se multiplicar na presença do vírus. Isso não está sendo avaliado nesse estudo. Está sendo avaliado apenas a neutralização. Então a gente não consegue ter ideia de como que acontece a neutralização no corpo humano, real, no vírus, quando o vírus entra em contato com alguém que já foi vacinado de verdade, né? Então esses estudos não foram feitos. O que a gente tem aqui com relação a estudos que não são de pseudovírus, tá? Então seria necessário fazer um estudo mais completo. Então fizeram, tem um outro estudo que também está na descrição do vídeo aí, tá? Vai ser feito um ensaio com vírus vivo, e aí testaram soro de pessoas vacinadas com Pfizer. Nesse caso, olha como é que mudou a queda de neutralização. Em vez dela ser de 7,6 vezes, ela foi de apenas 2 vezes em média. E se você pegar, deu um pouquinho menos, 2 vezes menos a neutralização da variante Mu em comparação com a variante B1 aí, tá? Então isso mostra para nós que estudos com pseudovírus são limitados. A gente não pode dizer que o vírus escapa das vacinas só por um estudo de neutralização. E além disso, a gente não pode dizer que o vírus escapa das vacinas sem ter feito um estudo mais abrangente de imunidade celular. A gente está avaliando só anticorpos. Mas então, resumindo, pessoal, essas aqui foram as notícias que eu li. Variante Mu da Covid é potencialmente preocupante, segundo a agência europeia. Isso saiu no UOL. Variante Mu pode escapar da imunidade induzida pela vacina, diz OMS. Se eu não me engano, isso saiu no canal Tech. Nova cepa da Covid, a Mu, poderia resistir à proteção de certos anticorpos. Ok, e daí? Né, o estudo de neutralização, essa aqui talvez seja a manchete mais real, mas a explicação está toda depois da manchete. Variante Mu escapa das vacinas, variante Mu mais letal, variante Mu nova onda, e aí vem essas pesquisas malucas aí. Então, pessoal, vamos ter cautela sim com a variante Mu, a gente vai continuar observando, ok? É uma variante de interesse, então por isso ela tem que ser observada com cautela, mas não é uma variante de preocupação. O próprio nome diz, né? A gente tem que se preocupar hoje com a variante Delta, que hoje, se a gente for ver aqui no Brasil, o que aconteceu? Aqui é o gráfico brasileiro. Eu peguei isso aqui do Fiocruz, do Genoma HCOV da Fiocruz, tá? Que faz essa amostragem aqui de sequenciamentos de variantes. E a gente vê que a variante gama, ela está crescendo no país, né? Ela já domina mais de 60% dos casos agora em agosto. A variante gama, que é a P1, tem sido menos frequente. Já surgiram aí algumas variações da P1, que é a P14, P16 e a P17. Então parece que a P17 é uma versão da P1 melhorada aí, porque é ela que está começando a sobrepor a P1 original que surgiu em Manaus. Mas a variante Delta, como esperado, está dominando as outras variantes.